Salve rapaziada, voltando aqui com o canal, né, mais uma vez. E voltando aí com o nosso quadro mensal não, quase mensal, bimensal, trimensal, uma coisa assim. No decorrer do mês, né, eu vejo assim que dá pra fazer, né. O nosso querido quadro de reviews de álbuns, voltando aí pra fazer, né. E hoje nós vamos falar sobre rap. Sim, rap, dar espaço sobre o rap também, né. Espaço pro samba, pro metal, pro axé. Agora tá na hora de falar de rap, né? Enfim. E abri aqui esse quadro, mais ou menos abri, né? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre um disco de rap, né? A Marcha Fúnebre do Velocidade da Facção, mas é em outro quadro, né? Era no quadro do campeão do campeonato, né? Era outra coisa, né? Não é a mesma coisa de review, né? Ou não sei, mas eu fiz ali um review, né? Praticamente. Então aqui seria o, entre aspas, o segundo review, né? E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos do rap nacional, disco lá em cima na prateleira. E essas músicas aqui são lembradas até hoje, a maioria. Né, que eu tô falando desse classicíssimo aqui, Tempos do Rap, quebrando as algemas do preconceito. Só começar pela capa, né? Essa capa maravilhosa. Se eu não me engano é um dos integrantes, acho que é o Mano Reco, né? Primeiramente vamos começar falando sobre a trajetória do Detentos, né? O Detentos não é, um grupo que foi criado ali por volta do ano 94, 93, 94 mais ou menos, no complexo penitenciário do Carandiru, né? Ali em São Paulo. A formação inicial do Detentos era formada por Mano Rony, Daniel Sanci, mais aqui, deixa eu ver aqui, o Lapa, MC Lapa, e do rap. Aí eles gravaram em 98 o primeiro álbum, Apologia ao Crime, né? Aí no ano seguinte, em 99, gravaram o segundo disco, Pesadelo Continua. Aí na virada do século, ali por volta do ano 2000, começaram a haver desavenças entre a formação, né, da época, que era o Daniel Sanci e o Rony do rap. O Daniel Sanci saiu do grupo e também ele houve o desativamento dos 9 pavilhões do Carandiru. Foram desativados 2 e o Daniel Sanci estava num esses 2 que foram desativados, e ele foi transferido para uma penitenciária do Rio de Janeiro, se não me engano. Aí, juntando isso mais as desavenças que já tinham ali na época, entre dele com mais os outros 2 integrantes, aí ele meio que saiu, né? Enfim, saiu. Se não me engano, ele até gravou uma música solo, alguma coisa assim, mas ele não seguiu carreira solo, não. Enfim. Continuando, ele voltaria, mas mais tarde pro grupo, né? Enfim. Continuando, tinha uma pessoa que já era próximo deles ali, né? Que era o Mano Reco. E ali no álbum Pesadelo Continua, ele não era integrante de fato, mas ele ajudou a produzir o disco, tá nele trabalhando junto, né? Não era exatamente integrante. Aí, a saída do Sanci, ele vira integrante de fato do grupo, ali no volta do ano 2000. Aí ele chamou um colega dele, né? Que, se não me engano, também era... Todos os membros do Detento são ou presidiários ou ex-presidiários, né? Enfim. Só que eu não lembro assim direto se ou todos já estavam ainda no presídio, ou se de algum estava em semiaberto, essas coisas assim. Eu não entendo disso. Não sei direito da época, né? Enfim, também não tem essas informações precisas. Acho que tem nos podcasts que eles fizeram, e depois vou dar uma olhada. Aí, ele chamou o colega dele, né, que era o DJ Colina, né? Aí a gente percebe que houve na formação assim, dos Detentos, sim, existe mudou pra caramba o grupo, né? Mudou assim pra valer o grupo. O som ficou assim mais cru, mais direto, mas também mais refinado e mais agressivo. Que o som na época em que o
do rap, que, né, que era o produtor DJ, e com o Daniel Sansi, o som era assim mais, aquela vibe mais, tinha uma vibe assim meio, lembrava os bailes, né, de rap mais antigo, meio, tinha uma vibe assim meio soul, né, com o DJ Colina e o Mano Rap, ficou uma parada mais agressiva, as letras foram ficando mais agressivas, falando de questões como violência, AIDS, sequestros, não pode falar isso aqui. Agora já foi. Situações agressivas, violentas, não que não tivessem na fase com o Daniel Sansi, só que as letras ficaram mais explícitas, né? Mais corriqueiras, né? Isso aí ficou mais... E juntamente com batidas mais agressivas, uma levada assim mais assim, como assim, do rap é um DJ mais de baile, assim como de festas, né? Como o DJ Bolha, do Realidade Cruel, e o Colina seria um DJ mais de grupo de rap mesmo, como o DJ Bola 8, né? Também da Realidade Cruel, né? Enfim, eu colocaria essa semelhança entre eles, né? Enfim. Aí continuando, né? Vou falar aqui um pouco sobre as faixas, né? Fazer uma, uma review assim meio que de faixa a faixa do disco. Começa com Quebrando as Algemas do Preconceito, né? Que é uma abertura do disco, né? Fala assim sobre a situação de vida deles, né? Que o sistema não recupera ninguém, essas coisas todas. Tem uma instrumental assim bem cabulosa. Como se fosse me lembrando assim, uma vibe assim meio bem agressiva. Depois vem Entrevista no Inferno, né? Que realmente é uma entrevista, né? Acompanhado de música, as vibes grovadas, assim que lembra muito aquele grupo, nessa fase aqui do Detenso, lembra muito aquele grupo Bone Thugs Harmony. Eu acho que eles deviam ter, não sei, né, direito se não tinham acesso à rádio naquela época, na cara de rua. Acho que devia ter. Né? Em outros grupos, né, Ghetto Boys, eles estavam muito essa influência, né? Apenas Mais Um, que tem uma levada um pouco mais do R&B, assim, a letra também é mais calma. Não que é uma música assim, meio triste, né? Assim, tem uma levada, né, falando assim do preço da liberdade, né? Uma liberdade é uma glória, né? Uma dádiva, se diz a poucos, né? E que se deve dar valor. Aí depois vem Sem o Aval, que é uma música assim que eles botam mesmo limite, né, naqueles que diziam que o Detento tinha acabado por causa da saída do menino, né, do Sansi. É que meio que até meio que um chute no negócio do ex-integrante, né? Que aqui eles falam mesmo mal nele, né? Chamam ele de Roberto Carlos, né? Enfim, né? Hoje parece que está tudo resolvido entre eles, não tem mais treta, essas coisas e tudo. Até porque o Sansi voltou pro grupo, né? Apesar de que quando o Sansi voltou, o, o Mano Reco e o Rony praticamente saíram, né? Isso foi em 2005, 2006 por aí. Eles estavam. E outra pessoa assumiu de geração do grupo, né? Ficou só o Colina e entrou o Maurício DTS. E ele não era um integrante de fato, ele acompanhava o grupo assim, mais ou menos, né? E nem o Reg acompanhava desde o Pesadelo Continua, ele acompanhava assim, o grupo um tempo atrás, né? É como se fossem esses assim, integrantes de apoio, né? Que não era integrante de fato, né? Aí depois ele é integrante de fato, tá, do grupo. Enfim. Continuando aí, depois eu falo. Quando eu tiver um disco da fase com Maurício DTS, ou até um disco dele, que os discos dele
são difíceis de conseguir, né? A carreira solo dele. Aí talvez eu fale sobre ele. Ele também é um rapper foda. Enfim, continua. Eita, será que pode falar essa palavra? Agora já era. Ah, mas fazer um vídeo falando sobre rap e não falar um palavrão, né? Desculpa aí, quem não gosta, né? Como o menino aqui falou, né? Desculpa o palavreado, mas faz parte do vocabulário. Aí depois em Casa de Detenção, que é uma das melhores do disco, assim. Um instrumental assim meio. É meio lenta, mas tem a sua agressividade. E a música também tem umas letras bem. Assim. Bem, o cotidiano da vida da detenção mesmo, né? Assim, a gente refletir e refletir bem antes de fazer qualquer coisa que leve a gente a parar num lugar desse, né? Um lugar que não é vida massa, não. Enfim, continuando aqui, a melhor música do disco, na minha opinião, né? Que é A Ideia é Forte, né? Que leva até na capa, né? Aqui vocês perceberam. Até aqui a tatuagem, né? A Ideia é Forte. E é um lema que eles levam, né? Não só para o grupo, mas para a vida deles, né? A ideia é forte. Tem uma letra assim, todas que passam desde críticas à televisão, à produção musical, à sociedade, à situação das pessoas, né? Dos presidiários, das famílias que foram destruídas pelas drogas, enfim. Passa por todo esse mundo, né? É uma análise assim de todo o contexto, né? Social, né? Depois em Fato Consumado, né, que é uma crítica bem à jornalística, né, crítica como uma maneira de como os jornais abordam certas temáticas, certas coisas, e vai seguindo, né. Uma crítica mesmo a toda essa coisa do jornalismo parcial, imparcial, essa coisa toda, né. Aí depois em Ser Feliz, que é um salve, né, para a comunidade, né, e por mais que todo o sofrimento que as pessoas passam, né, a comunidade, a periferia, todos aqueles que são sofredores, né, passam, todos merecem ser felizes. E outra música grandíssima, né, teve até clipe na época, né, clipe oficial, né, baseado em fatos reais, que inclusive a versão que está aqui e a versão do clipe são versões diferentes, né, a versão do clipe tem 2 minutos a mais, a versão aqui tem 6 minutos, lá do lado do clipe são 8 e alguma coisa. E é uma música assim que chora, né? É uma música que fala de doença, né? Questão da doença, violência, crime, na vida de uma pessoa, de como ele termina de uma maneira trágica, né? Uma camada não, contando sua história de vida para outra pessoa. E a música que praticamente encerra o disco, né? Que é Verbo Infernal, né? Que é a 10ª faixa, apesar de que tem mais duas. Mas a que vem seguinte é praticamente um bônus, né? Que é Mano Firmeza parte 1 e a Salve, que é o encerramento do disco. A Verbo Infernal ela tem uma vibe assim bem triste, uma levada assim de instrumental bem assim que é uma coisa bem triste assim. E a letra também é agressiva, tem o Mano Rony, a interpretação dele também deixa bem claro como a situação é complicada, né? E por mais que a gente queira acreditar que a situação vai melhorar, dificilmente vai melhorar, apesar de acreditar em algo melhor, né? Mano Firmeza parte 1 é uma música assim, legal, assim, tem uma levada massa, né? Uma coisa assim, mais descontraída, né? Tem a participação de outros artistas, né? Enfim, é legalzinho. Mas assim, pra mim, não acho uma faixa tão necessária que nem os outros. Se for comparar com as outras, ela é a mais fraca do disco, na minha opinião. E a Salve, né? Os integrantes aqui, o Diego Colina, Mano Reco, Mano Rony, e do rap, manda um salve ali para as famílias dele, para os pessoais, amigos. Eles mandam um salve até pro DJ Viola, do Face da Morte, enfim.
É legalzinho, 8 minutos, se não me engano, só de agradecimentos, enfim. E aqui uma coisa que eu gosto muito de estar aqui na contracapa do CD, né? É o seguinte, uma frase do Sérgio Vaz, poeta da periferia. Ninguém tem o direito de aprisionar um pensamento, por mais vadio que ele seja. Por mais vadio que ele seja. Enfim, agradecer quem ficou aí até agora. A ideia é forte, como diziam os caras.